Ok? Vamos continuar a nossa aula 3 agora no bloco 4, tá bom? Nós já falamos de vários princípios, agora falta falar de 3 princípios: o princípio da eficiência, o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público, tá? Antes de eu falar desses 3 princípios, eu devo fazer uma pequena observação, tá? A CESP cobra muitas questões sobre os princípios previstos no artigo 37, caput da Constituição Federal, muitas questões mesmo, bastante mesmo, tá? E o que você tem que saber, assim, que é muito relevante para a sua prova é que esses princípios do LIMP aqui, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, esses princípios aí, todos eles estão previstos no artigo 37 caput, conforme nós já havíamos conversado, né, nos blocos anteriores. Beleza. Só que existem 2 outros princípios que a gente vai estudar agora, que é o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Esses 2 princípios aqui, doutores, eles não estão previstos expressamente no artigo 37 caput da Constituição. Tanto é que se você ler o artigo 37 da Constituição Federal, o artigo 37 caput, você não vai encontrar a palavra supremacia do interesse público. Não, você não vai encontrar. Você também não vai encontrar a palavra indisponibilidade ou indisponibilidade do interesse público. Não vai encontrar. Os únicos princípios que você vai encontrar no artigo 37 caput os princípios da expressão mnemônica LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Beleza. Dita essa informação, por que eu estou falando isso? Porque a CESP, ela cobra a questão bem assim, ó. Princípio da supremacia do interesse público não está previsto expressamente na Constituição Federal. Ponto, você tem que saber só isso. A CESP cobra isso, tá? Por isso que eu tô pisando e repisando esse conhecimento aqui, tá bom? Enfim, vou continuar agora a falar dos demais princípios, né? Só que eu tenho que falar mais uma informaçãozinha sobre o princípio da supremacia. O princípio da supremacia ele não está previsto na Constituição, mas ele está previsto em uma lei, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, no artigo 2º da Lei do Processo Administrativo Federal. A gente vai abordar isso mais para frente, tá? Só que é o seguinte, a CESP, ela pergunta isso para vocês. Ela pergunta se o princípio da supremacia está na Constituição, você tem que saber, não está. Mas ela pergunta também se o princípio da supremacia, mesmo não estando na Constituição, se ele está previsto em alguma lei. Aí você tem que saber, está previsto sim, no artigo 2º da Lei do Processo Administrativo Federal. A gente vai falar isso com mais calma daqui a pouco, tá? Mas vamos iniciar agora a nossa abordagem do princípio da eficiência, que é um princípio que cai muito na sua prova, tá bom? Cai muito mesmo. Bom, o que seria o princípio da eficiência, doutores? O princípio da eficiência, ele é um princípio que ele coloca 2 valores de cada lado. De um lado, nós temos a economia dos serviços públicos, a economicidade. De um lado, nós temos aí o máximo de economia possível para os recursos públicos, tá bom? De outro lado, nós temos outro valor. Qual é o valor? Nós temos a qualidade dos serviços públicos e a quantidade de prestação de serviço público, tá bom? Então temos 2 coisas aí que são como contrárias uma à outra, né? Como é que você vai ser econômico e praticar muitos atos públicos? Como é? Exatamente, você tem que se virar nos 30 para você fazer isso. E isso é o princípio da eficiência, tá bom? O administrador, ele tem que observar o princípio da eficiência. E o princípio da eficiência é o equilíbrio entre a economicidade e a produtividade, ok? De um lado temos a produtividade, desempenho, qualidade dos serviços públicos, e de outro lado temos a economicidade, a economia, o mínimo possível de gastos no setor público. Então, temos como se tivesse aí dois pesos, e você tem que colocar esses 2 pesos na balança e você tem que chegar a um equilíbrio. O equilíbrio chama-se princípio da eficiência. Beleza? Então, o princípio da eficiência ele é muito importante para a administração pública, com certeza.
tá bom? Beleza. Obviamente, o princípio da eficiência, como você já leu o artigo 37 da Constituição, ele está previsto expressamente no artigo 37 da Constituição. Então, ele tem previsão expressa na Constituição Federal e a CESP pergunta isso de você, para você saber se você sabe disso ou não, tá bom? Então, você tem que saber que a CESP cobra isso e isso é importante para a sua prova, tá? Beleza, então aqui, ó, eu coloquei aqui no seu material, ó, princípio da eficiência é aquele princípio que preza pelo menor esforço possível na realização do ato administrativo, ou seja, economicidade e economia. Tem que ter economia, tem que ter economicidade. Beleza. E também preza para mais qualidade, preza por uma maior qualidade, né? Tem que ter mais qualidade no resultado do ato administrativo e tem que ter mais quantidade também no resultado do ato administrativo. Ok? E o nome disso é produtividade ou desempenho. Produtividade ou desempenho. Então, de um lado temos a economia, de outro lado temos a produtividade. Então, o equilíbrio entre esses dois valores é o princípio da eficiência, tá? E a quarta informação que você tem que saber é que a eficiência é um princípio que tem previsão na Constituição. Repiso e repiso isso quantas vezes for necessário, porque é muito importante essa informação, tá bom? Então, vou citar aqui 3 exemplos, espero que fique bem claro. Exemplo. Servidor em teletrabalho gasta menos tempo trabalhando e pratica uma quantidade maior de atos administrativos em comparação ao servidor presencial. Então, por exemplo, vamos supor, no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas existe uma coisa chamada teletrabalho. Aliás, no Brasil existe uma coisa chamada teletrabalho, uma modalidade de trabalho, né? O trabalho convencional é o seguinte, você vai para a empresa, vai para o poder público, vai lá para a repartição pública, trabalha, bate ponto da entrada, bate ponto da saída e vai embora. Beleza? O telepresencial não. O telepresencial você não vai na repartição, você fica em casa. Aí você liga o seu computador e trabalha pelo seu computador na internet. Beleza? O teletrabalho, é isso. Beleza. No Brasil já tem essa previsão de privilegiar o teletrabalho. No Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas também tem essa previsão. Existem vários servidores do Tribunal do Amazonas que trabalham na modalidade de teletrabalho, tá bom? Então, assim, o teletrabalhador, perceba que ele não vai gastar tempo indo para a repartição. Por exemplo, em Manaus é um trânsito horrível, a pessoa gasta muito tempo, às vezes gasta meia hora, 40 minutos, 1 hora, até 2 horas para chegar no local, dependendo de onde a pessoa mora, dependendo do congestionamento, dependendo do trânsito, se acontecer um acidente, se não. Então, assim, a pessoa não vai perder aí o tempo de deslocamento para a repartição e não vai perder o tempo de retorno para casa, ok? Então perceba que o teletrabalho ele fica em casa, a pessoa fica em casa no teletrabalho. Beleza, então só aí já é um ganho de tempo, ok? E é uma economia para o tribunal, porque não vai gastar energia com o servidor lá utilizando o computador, utilizando a energia lá da repartição pública, beleza? Ok, tranquilo. Então, assim, o servidor ele vai trabalhar menos tempo porque, se ele tem que se deslocar, gastar 1 hora ou 2 horas para ir e voltar para o trabalho, se ele for para o teletrabalho, ele não vai mais gastar esse tempo. Então, ele vai se dedicar menos tempo para o trabalho, tá? E ele vai praticar mais atos, tá bom? Ele vai praticar mais atos porque o teletrabalho obriga que a pessoa pratique mais atos do que quem trabalha no presencial. Enfim, o teletrabalho é um típico exemplo do princípio da eficiência. Porque a pessoa vai trazer economia para o poder público, vai trabalhar menos tempo e ele vai produzir mais, vai ter mais produtividade, tem que ter mais desempenho, mais produtividade, vai ter que praticar mais atos. E, é claro, tem que também praticar atos com qualidade, do mesmo jeito que ele praticava quando ele trabalhava na modalidade presencial. Beleza? Então, o teletrabalho é um exemplo de princípio da eficiência. Temos mais 2 exemplos aqui, outros exemplos. O INSS é uma pessoa jurídica especializada, como todos sabem, na concessão de benefícios previdenciários, né? Serviços públicos de concessão de benefícios. Beleza. O INSS, obviamente, ele gastará ou ele empenhará menos esforço do que a União para resolver a mesma quantidade de processos previdenciários. Então, vamos supor, se a União receber 100 processos previdenciários, talvez ela gastaria mais tempo para resolver esses processos
do que o INSS, porque o INSS já tem pessoas treinadas, já tem uma equipe capacitada. O INSS é uma pessoa jurídica especializada nessa atividade. A União não. A União ela tem outras funções para desenvolver, tá bom? Então, perceba que a eficiência ela existe aí quando a União tira os benefícios previdenciários, o serviço de concessão de benefícios previdenciários e coloca no INSS, a União está pensando na eficiência do serviço público, tá bom? Beleza. Outro exemplo, Petrobras. Né? A Petrobras é uma pessoa jurídica especializada nos serviços de exploração de petróleo, beleza, todo mundo sabe disso. A Petrobras terá menos esforço do que a União para explorar a mesma quantidade de petróleo. Então, se, por exemplo, não existisse a Petrobras, né, vamos supor, a Petrobras, como vocês sabem, ela tem vários engenheiros, vários profissionais qualificados para a melhor qualidade possível e o melhor desempenho possível na exploração do petróleo. Beleza. Aí vamos supor, a União, ela não tem esses profissionais aí, esses inúmeros profissionais qualificados para tanto. Então, o que a União faz? Ela pega a exploração do petróleo e pede para que a Petrobras explore o petróleo. Porque a Petrobras vai conseguir explorar com muito mais qualidade, a Petrobras vai conseguir refinar o petróleo, vai conseguir explorar o petróleo de maneira mais eficiente, porque vai gastar menos e vai ter um melhor resultado, maior qualidade no resultado e maior quantidade no resultado. Perceba que é a eficiência operando aí na administração pública, beleza? Então, o princípio da eficiência ele é importante? Sim, ele é muito importante, tá bom? Agora, espero que você tenha entendido o princípio da eficiência, agora vamos falar dos dois últimos princípios e na verdade, eles são os principais princípios assim do direito administrativo. Muitos doutrinadores chamam esses dois últimos princípios de princípios-mãe, né? Por que princípios-mãe? Porque eu estou falando do princípio da supremacia e do princípio da indisponibilidade. Princípios-mães, porque todos os demais princípios nascem do princípio da supremacia e do princípio da indisponibilidade, né? Decorrem deles, né? Então, quando você vai falar de direito administrativo, em qualquer área do direito administrativo, automaticamente você vai estar falando do princípio da supremacia do interesse público e do princípio da indisponibilidade do interesse público. Por quê? Porque todas as regras, todas as normas do direito administrativo, todas elas decorrem do princípio da supremacia do interesse público ou do princípio da indisponibilidade do interesse público. E o que seria o princípio da supremacia do interesse público? O próprio nome já indica, né? Imagine que de um lado nós temos o interesse público, de outro lado nós temos o interesse particular. Qual prevalece? O interesse público, doutores. Por isso que é supremacia do interesse público. Tá bom? Então, o princípio da supremacia do interesse público é aquele princípio pelo qual o poder público e o interesse público prevalecem sobre os particulares e os interesses particulares. Beleza? Dentro do direito administrativo, tá bom? Tranquilo. Então, eu fiz algumas anotações aqui, ó. Primeira anotação é exatamente a anotação que eu falei. Princípio da supremacia do interesse público é um princípio segundo o qual deve ser prevalecido o interesse público, que é o interesse coletivo da sociedade, né? Então, qual vale mais, o interesse de um cidadão ou o interesse de todos os cidadãos? Obviamente que o interesse de todos os cidadãos, que é o interesse coletivo. A maioria vence, mais ou menos isso, tá bom? Beleza. É claro que o interesse público ele deve ser superior ao interesse privado. Tá? A segunda informação que eu coloquei aqui, ó, o princípio da supremacia do interesse público é fundamento de todas as normas de direito administrativo, beleza? Por exemplo, princípio da legalidade. O princípio da legalidade ele deriva do princípio da supremacia do interesse público. Porque o princípio da legalidade, o que você tem que fazer? O administrador público ele tem que atuar de acordo com o que a lei manda ele atuar. De acordo com o que a lei manda ele atuar ou de acordo com o que as normas do direito mandam ele atuar, tá? Por isso que o princípio da legalidade hoje, inclusive isso que eu vou falar agora é cobrado na prova, tá? Ó, a CESP cobra esse conhecimento. O princípio da legalidade, bem antes, né? Uma visão clássica, falava o seguinte: o administrador tem que praticar atos administrativos somente se a lei permitir que ele pratique, né? Hoje no Brasil, vigora a teoria geral dos princípios, ou a teoria geral da norma jurídica.
A norma jurídica é um gênero do qual derivam os princípios e as regras, tá bom? Beleza, enfim. Não precisa se adentrar nesse mérito. Eu só quero dizer o seguinte para vocês. Hoje, de acordo com a doutrina moderna e a jurisprudência atualizada, no Brasil, o princípio da legalidade tem que ser repensado, né? Existe um novo pensamento sobre o princípio da legalidade. E aí, o novo pensamento sobre o princípio da legalidade é o seguinte: a administração não tem que agir só de acordo com a lei, não. Tem que agir de acordo com todas as normas do ordenamento jurídico. A lei é só uma das normas do ordenamento jurídico. Por exemplo, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, ok? São leis, beleza? Só que existem outras normas que não são leis. Exemplo, portarias do Tribunal de Justiça, um exemplo. Decreto regulamentador de lei, por exemplo, decreto 3048 de 1999, que regula os benefícios previdenciários, né? Regulamenta a lei 8213, tá bom? Então, assim, existem outros atos normativos, outras normas do direito brasileiro que não são leis, mas devem ser respeitadas e respeitados pelos administradores públicos, porque hoje o princípio da legalidade, ele não abrange só as leis, ele abrange todas as normas do ordenamento jurídico. Uma portaria, um decreto, uma resolução, enfim, etc. Tá bom? Beleza. Então, assim, o princípio da legalidade, ele deriva do princípio da supremacia do interesse público. Por quê? Porque se a lei fala que eu devo conceder licença de 30 dias, é do interesse público a licença não, a férias de 30 dias. Se a lei fala que eu devo conceder uma férias de 30 dias para o servidor público, é de interesse público essas férias. Essas férias, esse direito foi votado pelos representantes do povo. Tá? O próprio povo estabeleceu que as férias é de interesse público. É de interesse privado, beleza, mas também é de interesse público. Tá? Então, assim, a legalidade, ela vem do interesse público. Não é possível, por exemplo, que um deputado crie uma lei que seja contrária ao interesse público. Okay? Não é possível isso. Exemplo, o deputado não pode criar uma lei que fala o seguinte, ó, o servidor público não, vamos supor outro exemplo. O deputado cria uma lei, os deputados criam uma lei falando que quem for deputado e tiver uma propriedade, essa propriedade jamais pode ser desapropriada. Isso não pode acontecer, ok? Porque se o deputado tem uma propriedade particular dele e essa propriedade está localizada em uma área que o interesse público indica que deve ser construído um viaduto, o poder público vai poder desapropriar essa área que pertence ao deputado, beleza? Porque o deputado também é um cidadão. Então, se o deputado quer criar uma lei para dizer que aquela terra, se for de propriedade do deputado, não pode ser desapropriada, mas se for de propriedade de pessoa que não é deputado, poderá ser desapropriado, isso aí é contra o interesse público, tá bom? Então, o interesse público, ele existe aí, tanto quanto os administradores vão atuar praticados administrativos, quanto lá no Poder Legislativo, quando vão se criar as leis. Tá ok? Beleza. Princípio da supremacia do interesse público, eu espero que você tenha entendido ele, tá bom? Todos os demais princípios administrativos derivam do princípio da supremacia do interesse público, todos eles, tá bom? Todos eles. E também derivam do princípio da indisponibilidade do interesse público. Tá ok? Beleza. Agora, para finalizar, eu devo falar duas informações importantes aqui. Né? Falar não, né? Eu devo repetir, na verdade. Primeiro, o princípio da supremacia do interesse público, ele não está previsto na Constituição Federal. Não está. Você pode ler o artigo 37, não existe a expressão supremacia do interesse público. Não existe. Tá? Não existe. Só que a supremacia do interesse público tem previsão em uma lei, que é a Lei 9784, a Lei do Processo Administrativo Federal, o artigo 2º dessa lei. Tá bom? Eu falo isso porque a CESP, ela pergunta... e obviamente, né, o princípio da supremacia, ele tem previsão na doutrina, tem previsão na jurisprudência, amplamente previsto na jurisprudência e na doutrina até, tá bom? Beleza. A CESP, o que a CESP faz? Ela chega para você e pergunta assim, olha, candidato, o princípio da supremacia tem previsão na Constituição, certo ou errado? Errado, porque não tem previsão na Constituição. A CESP pergunta isso, é incrível. A CESP pergunta isso várias vezes. Outra pergunta que a CESP faz. Candidato, o princípio da supremacia do interesse público tem previsão na lei? Não, na Constituição não tem, mas tem previsão na lei?
A CESP pergunta isso. E você tem que saber. Na lei ele tem previsão. Está escrito no artigo 2º da lei 9784. Tá beleza? Então, tome muito cuidado com isso, tá? Vamos ver um exemplo aqui para a gente tentar ilustrar? Olha aí, ó. Estado pode tomar a propriedade de um particular, interesse privado. A propriedade do particular, uma casa, por exemplo, que está perto de uma rodovia ali. A casa é interesse particular, é a propriedade do particular, não é interesse público, tá bom? Beleza. Então, o Estado ele pode tomar a propriedade, o nome disso é desapropriação, tá? O Estado vai tomar a propriedade do particular. Para construir um viaduto que beneficiará o trânsito e beneficiará inúmeras pessoas que trafegam pelo local. Perceba que esse benefício aqui, ó, benefício para o trânsito e benefício para as inúmeras pessoas, benefício para a maioria das pessoas, é o interesse público, é o interesse coletivo, só que ele é contrário ao interesse privado do particular. Mas e aí, qual vai prevalecer, o interesse público ou o interesse particular? O interesse privado, doutores, tá bom? E a CESP pergunta isso, a CESP pergunta bem assim, ó, de acordo com o princípio da supremacia do interesse público, o Estado pode desapropriar uma propriedade particular para atender o interesse público. Certo ou errado? Certíssimo. A CESP pergunta isso, tá? Então, tá certo porque o interesse privado não pode prevalecer sobre o interesse coletivo ou interesse público. Beleza? Tá, então vamos finalizar o bloco, mas eu vou falar primeiro do princípio da indisponibilidade para acabar com esse artigo 37 caput da Constituição de uma vez por todas. Tá? O princípio da indisponibilidade, ele não está previsto também, não está previsto na Constituição Federal. Não está. Tá? A CESP pergunta isso, mas a CESP não pergunta tanto, a CESP pergunta mais da supremacia. Enfim, o princípio da indisponibilidade ele é parecido com o princípio da supremacia do interesse público. O princípio da indisponibilidade do interesse público é aquele princípio pelo qual o administrador não é dono do interesse público. O dono do interesse público é o povo, é a república, tá bom? O dono do interesse público não é o presidente da república, não é o agente público, não é o deputado federal, não é o senador, não é ninguém. Quem é o dono? O dono é o povo, todo mundo reunido, tá beleza? Tanto é que o artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal emana a seguinte ordem: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes. Então, perceba que o interesse público é o interesse coletivo. O interesse público não é a vontade do presidente, não é a vontade do deputado, tá? O deputado, o senador, o juiz, eles não são donos do interesse público, tá? O que significa dizer? Vamos supor um exemplo. Eu sou dono de um carro, eu tenho um carro, beleza. Se eu quiser vender o carro agora, eu posso vender? Pode, sem problema nenhum, posso vender. Porque o carro é meu, ele é disponível, ele está disponível para mim. Eu posso fazer o que eu quiser com o carro, tá ok? Agora vamos supor, o presidente do tribunal é o presidente do Tribunal de Justiça. O presidente do tribunal é o dono do prédio do Tribunal de Justiça? Não, não é. Ok? O presidente não é o dono do prédio. Por exemplo, quando o presidente se aposentar, quando o presidente morrer, o prédio do tribunal vai continuar lá. O presidente não é o dono do prédio. Ele não pode vender o prédio do tribunal. Tá bom? Outro exemplo. Eu até coloquei aqui no material. Ó. Vamos supor aqui. Ó. A administração pública, ela pode rescindir unilateralmente. Não, esse exemplo aqui, desculpe. Esse exemplo aqui, doutores, ele é do princípio aqui de cima, tá? O princípio da supremacia do interesse público é esse exemplo aqui, ó. A administração pública pode rescindir unilateralmente, cláusula exorbitante, o contrato administrativo com as concessionárias no caso de interesse público, ônibus todos quebrados, por exemplo. Então, voltando um pouquinho para o interesse público, a administração pública pode firmar contratos com os particulares, beleza. Nesses contratos, a administração pública ela pode quebrar o contrato por vontade dela mesma, desde que haja interesse público. Exemplo, a administração faz um contrato com a concessionária e aí a concessionária tem que prestar o serviço de transportes, beleza. Só que a concessionária, obviamente, ela tem que deixar um ônibus com qualidade, poltronas adequadas, cinto de segurança, etc, etc. Várias regras, ok. Aí o que acontece? A concessionária começa a ganhar dinheiro, ó, não liga mais para os ônibus, deixa os ônibus em péssimas condições, os ônibus, a maioria estão todos quebrados, o serviço público é de má qualidade. O que a administração pode fazer? Ela pode falar o seguinte, ó, não quero mais você prestando serviço de ônibus, não, vou contratar outra empresa. Rescinda o contrato. Rescisão unilateral. Quebra o contrato.
essa rescisão unilateral é uma das cláusulas exorbitantes que o poder público tem direito a realizar, tá bom? Perceba que é o interesse público prevalecendo sobre o interesse particular da concessionária, tá beleza? Tranquilo. Agora, voltando para o princípio da indisponibilidade de interesse público. Exemplo aqui, ó. Não se pode nomear pessoas para ocupar cargo efetivo sem a prévia aprovação em concurso. Mesmo se o tribunal quiser nomear essa pessoa, ela não pode fazer. O tribunal não pode fazer isso. Porque o artigo 37.2 fala o seguinte: se você quiser nomear pessoa para ocupar cargo efetivo, faz concurso público. Pronto, simples assim. Perceba que o presidente do tribunal, ele tem muito poder, mas ele não pode fazer o que ele quiser com o poder dele, tá bom? Não pode. O princípio da indisponibilidade, ele limita o poder dos administradores públicos. Então, o presidente do tribunal, ele não pode nomear qualquer pessoa para o cargo efetivo. Só pode nomear aquelas pessoas que foram aprovadas e estão na lista de classificação do concurso público, tá bom? Então, entenda essa magnitude aí do exemplo, tá ok? Outro exemplo, ó. Não se pode contratar uma empresa para construir um fórum de 10 milhões sem a prévia aprovação em licitação. Mesmo se o tribunal quiser, não poderá fazê-lo. Então perceba que, de acordo com o artigo 37, inciso 21, que a gente vai estudar depois, existe uma coisa chamada licitação pública. Então, se o tribunal quiser construir uma obra, ele tem que contratar uma empresa por meio de licitação. Faz um processo de licitação, as empresas que podem construir a obra vão fazer a inscrição, vão dizer quanto eles vão cobrar, etc e tal, e aí o tribunal vai escolher qual é a melhor empresa, qual é o melhor, que vai ter menos gasto e tudo mais, quem tem mais qualidade, quem consegue realizar a obra e tudo mais, e vai escolher uma empresa, de acordo com o que a lei de licitação manda, beleza? Então perceba que eu, Diego, estou na minha casa, eu quero contratar alguém para instalar, para fazer, sei lá, não, outro exemplo, Diego, particular, eu quero construir uma casa para mim, uma obra. A casa é uma obra, beleza. Eu vou lá, eu contrato quem eu quiser para construir, eu que vou pagar, vai sair do meu bolso o dinheiro. Eu contrato quem eu quiser, doutores, tá beleza? Agora vamos supor, presidente do tribunal. O presidente do tribunal quer construir um prédio, quer construir um novo fórum para os juízes aí, para o atendimento com maior qualidade da população. Beleza? O presidente pode contratar quem ele quiser? Não, não pode. Tem que fazer uma licitação, né? Aí vai escolher a pessoa de acordo com o que a lei de licitação manda e tudo mais e tudo mais. Por quê? Porque o meu direito de fazer uma obra é um direito disponível, doutores, é um interesse particular meu. Agora, o interesse de construir uma obra pública não é interesse particular, é um interesse público. E o interesse público ele é indisponível. O interesse público não está disponível para o administrador fazer o que quiser com ele. Não, o interesse público é indisponível. O exemplo mais clássico é fazer concurso público e fazer licitação pública. É o exemplo mais clássico que eu posso mencionar para vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido todos os princípios que eu falei agora. Lembrando que o artigo 37 caput prevê a regra mnemônica do LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios estão previstos na Constituição Federal, só que além desses outros princípios, não tem como eu falar de LIMP sem falar da supremacia do interesse público e sem falar da indisponibilidade do interesse público. A supremacia do interesse público diz que o interesse público deve prevalecer sobre o interesse particular e a indisponibilidade do interesse público diz que o administrador não pode fazer o que ele quiser com o interesse público. O interesse público não é... O administrador não é dono do interesse público. O administrador, ele é uma simples pessoa que executa atos administrativos em nome do poder público, obedecendo o interesse público que é indisponível. O interesse público é indisponível, tá bom? Beleza. Então, assim, a gente viu o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, da publicidade, da eficiência, da supremacia do interesse público, da indisponibilidade do interesse público. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos responder algumas questões de prova que cobraram esses princípios aí, tá bom? Vamos responder algumas questões rápidas aqui, só o tempo já passou, mas vamos
extrapolar só um pouco, só para a gente responder essas questões, tá bom? Aí eu vou deixar uma lista de questões para depois vocês responderem, tá? Porque eu tenho que apressar para os outros assuntos, né? O inciso 1, 2 e 3 em diante do artigo 37. Então vamos responder as questões. Eu coloquei aqui e tal. Depois você pega o material e responde, ó. Grupo 1 de questões e grupo 2 de questões, tá bom? Depois você pega esse material e responde essas questões aí. Vamos lá responder esse grupo 1. Ó, concurso do IFAM. Lembrando que o IFAM, doutores, o IFAM é um instituto federal e ele tem natureza jurídica de autarquia, tá? Então ele faz parte da administração indireta. O IFAM é uma autarquia, beleza? Tranquilo. Então vamos responder as questões agora, olha lá. IFAM 2018 CESP, tá? Em regra, a publicidade do ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. Por isso, a sua omissão enseja comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem a negar. Perfeito, exatamente o que a gente disse. Uma das funções da publicidade é o controle pelo povo da administração pública, né? A administração pública vai ser controlada, né, pelo povo por causa do princípio da publicidade. Beleza? A outra função da publicidade é a função de ser a eficácia, o requisito de eficácia do ato jurídico. Então, o ato jurídico ele pode ser existente, o ato jurídico administrativo pode ser válido, mas ele pode ser ineficaz se ele não estiver publicado no Diário Oficial, tá bom? Então, a publicidade é um requisito de eficácia do ato jurídico ou do ato administrativo, tá bom? Beleza? Então, está corretíssima a questão. Aí a questão colocou mais uma informação aqui, né? Ó, requisito de eficácia e moralidade. Sim, obviamente, se o administrador não publica o ato administrativo no Diário Oficial, isso está contra a moralidade administrativa, tá bom? Beleza? Por quê? Porque ele não está permitindo... Por que é contra a moralidade administrativa? Porque é o seguinte, a moralidade administrativa permite que o cidadão controle os atos da administração. Se a administração não publica os atos, o povo não vai conseguir controlar os atos. Então, ele está desrespeitando o cidadão, está desrespeitando um padrão ético de conduta, está desrespeitando essa norma e, por isso, é contrário ao princípio da moralidade. Tá bom? Eu vou até depois colocar essa informação no nosso resumo para você revisar, tá ok? Olha outra questão. Cefaz Rio Grande do Sul 2018, tá, doutores? Olha aí. Ó, os atos administrativos são imputáveis ao órgão em nome do qual age o agente público, por força do princípio constitucional da impessoalidade, obviamente, doutores. Aí aqui, ó, autonomia gerencial, nada a ver. Responsabilidade, nada a ver. Participação, o que tem a ver? A gente nem falou disso. Finalidade. Olha, preste atenção. Tome muito cuidado. A gente estudou, quando a gente conversou sobre o princípio da impessoalidade, a gente falou que ele se divide em 3 aspectos. Teoria do órgão, vedação ao nepotismo ou tratamento privilegiado e vedação a represálias. Beleza. E a gente falou também que o princípio da impessoalidade ele também é chamado de finalidade pública, tá ok? A gente falou disso. Aí o que acontece? Aqui na questão, a CESP sacaneou geral aqui, ó. O que ela falou? Ela colocou o princípio da impessoalidade como colocou o princípio da finalidade. Perceba, doutores, que a letra E, você poderia também argumentar que ela estaria correta, só que a letra D ela está mais correta, tá bom? Porque a maioria da doutrina, a maioria da jurisprudência utiliza o termo impessoalidade, tá? Algumas pessoas utilizam finalidade como sinônimo de impessoalidade. Só que assim, a impessoalidade, ela é o nome mais conhecido do princípio da impessoalidade. A finalidade é um outro nome do princípio da impessoalidade. Nessa questão aqui, na hora que você está respondendo, você tem que ir pela questão que está mais correta. Tá ok? Então, a questão E pode estar correta? Pode. Só que a questão D está mais correta, então você tem que marcar D. Tá beleza?
Isso aqui é exatamente o que a gente aprendeu sobre o princípio da impessoalidade. Ó, atos administrativos imputáveis ao órgão e não ao agente público. Por quê? Porque quando o agente público pratica um ato, ele pratica o ato em nome do poder público, do órgão público. Por isso que é teoria do órgão, ou teoria da imputação volitiva. Tá ok? O agente público não pratica o ato em nome dele. Isso é o princípio da impessoalidade. Tá ok? Beleza. Então, assim, tome cuidado. Agora, por exemplo, vamos só supor. Vamos supor que aqui tivesse escrito assim, ó, legalidade. Se tivesse legalidade aí, ao invés de pessoalidade, você teria que marcar a letra E, doutores. Porque a letra E é a única correta. Agora, não estava legalidade, aqui estava impessoalidade. Então, a impessoalidade é mais correta, tá bom? Ok, então vamos para a próxima questão. Questão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 2018, tá? Concurso recente. Vamos ver, olha lá. A conduta do prefeito afrontou especialmente o princípio da boa-fé, razoabilidade, pessoalidade, economia, eficiência. A gente vai ter que ler a historinha para a gente entender o caso, tá? Vamos ler a historinha então, ó. O Tribunal de Contas de um Estado, ao analisar as contas de um determinado prefeito, verificou que houve gasto de recursos públicos com a elaboração de cartilhas escolares com nomes, símbolos e imagens que caracterizam a promoção pessoal de autoridades públicas do município. Então, tipo assim, ó, é aquele exemplo que eu falei nas nossas conversas, né? O governador foi lá, fez uma obra pública e aí colocou o nome dele lá. Governador fulano de tal, botou a imagem dele de gravata e tal. O objetivo dele é qual? Se promover para ele ser reeleito na próxima eleição. Esse é o objetivo dele. Tá? Só que o princípio da impessoalidade proíbe esse tipo de prática. Tá ok? O máximo que poderia ser feito é o seguinte: fez a obra? Beleza. Então coloca lá assim, ó, obra feita pelo Estado tal. Simples assim. Não bota nome, não bota imagem, não bota nada disso, não bota símbolo, tá? Porque o que deve ser buscado é o interesse público e não a promoção pessoal, o interesse particular da autoridade. Tá beleza? Então, essa é a historinha. Aí, perceba que a questão deu uma historinha, né? E aí você tem que saber qual é o princípio relacionado a essa historinha. Olha só, nessa situação, a conduta do prefeito afrontou o princípio da impessoalidade, doutores. Óbvio que é o princípio da impessoalidade, tá bom? A gente aprendeu. Teoria do órgão, vedação ao nepotismo, vedação a represálias. Né? Dentro da teoria do órgão, existe esse aspecto aí do princípio da impessoalidade, no sentido de que a pessoa não pode se promover pessoalmente em nome do poder público. Não, ele pratica o ato em nome do poder público e não em nome dele. Por exemplo, o governador que faz uma obra pública, ele faz a obra pública porque é o dever dele. Ele pratica o ato em nome do poder público. O dinheiro gasto não é o dele, é do poder público. Ele não pode se promover por causa disso, tá bom? Beleza. Então, essa questão aqui, a alternativa correta é a alternativa C, tá? Depois você confere o gabarito lá, tá lá embaixo o gabarito, tá bom? Ok. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pequena pausa aqui. Pera aí, essa questão aqui, ó, essa questão aqui foi repetida, tá? Vou deletar aqui essa questão. Questão 4, 5 tá repetida aqui. Só para finalizar, ó, boa fé. A gente nem falou de boa fé, doutor. Está tudo errado. Razoabilidade, isso não é o princípio da razoabilidade. A gente também nem falou de razoabilidade aqui nas nossas conversas, tá bom? Impessoalidade, obviamente que é impessoalidade. Economicidade, não. Economicidade é um dos valores do princípio da eficiência, não tem nada a ver com essa situação aqui. Eficiência é o equilíbrio entre a economicidade e a produtividade. Tem nada a ver com a situação da historinha, tá bom? Assim, tem várias outras questões aqui para você responder, tá bom? Só que eu vou ter que fazer uma pausa porque eu já extrapolei o tempo. Nossa, eu extrapolei muito o tempo. Vou ter que fazer a pausa, depois eu volto para continuar falando dos outros dispositivos aí a respeito do artigo 37 da Constituição Federal. Depois, você pega essas questões que eu coloquei no material e responde essas questões, tá bom? Se tiver alguma dúvida, manda um e-mail para mim, manda uma dúvida no WhatsApp, né? Manda a dúvida no próprio chat do YouTube aqui embaixo, tá bom? E tenta entrar em contato que eu farei o possível para responder a dúvida, tá beleza? Assim, depois que eu terminar de falar todas as informações relevantes para sua prova,
Se eu conseguir, se o tempo me permitir, eu vou comentar uma por uma dessas questões aí para vocês, tá bom? Beleza? Então, daqui a pouco a gente volta. E só lembrando, não esqueça de curtir o nosso vídeo, se você gostou, de compartilhar o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos que todo dia eu tô postando, tá ok? Enfim, espero que tenham gostado. Até a próxima. Desculpe aí ter extrapolado o tempo em grande medida, tá? Mas, infelizmente, tive que fazer isso. Um abraço e até logo, tá bom? Tchau, tchau.